Diário de um coração em silêncio. Não sei ao certo por que comecei a escrever esse diário. Talvez seja porque as palavras são o único espaço em que consigo me despir sem medo. Talvez porque no silêncio da página, ninguém me interrompe, ninguém me julga, ninguém me pede para ser mais forte do que realmente sou. Há dias em que carrego o mundo nas costas e outros em que mal consigo carregar a mim mesma. Mas, de algum jeito, continuo. Lembro-me de quando tudo começou. Não o amor em si, mas o primeiro lampejo dele. Aquele instante secreto em que percebi que minha vida havia mudado sem que eu tivesse dado permissão. Estava em uma manhã comum, o céu cinzento e a rotina engolindo o tempo. Mas dentro de mim, algo se iluminou. Não foi súbito como um raio, nem gritante como um trovão. Foi suave, como se alguém tivesse acendido uma vela em um quarto escuro. Desde então, tudo que faço, penso e sinto parece atravessado por essa chama. As semanas seguintes foram como caminhar em terreno desconhecido. Sentia uma mistura de euforia e medo, como se cada pequeno gesto fosse um segredo imenso guardado dentro de mim. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. O som dos passos na rua, a cadência das horas, o modo como a tarde se deitava sobre as janelas. Tudo parecia carregado de sentido. Eu caminhava leve, quase flutuando, mas ao mesmo tempo trazia no peito o peso de um segredo impossível de dividir. Havia noites em que deitava a cabeça no travesseiro e me perguntava se tudo não passava de invenção da minha mente, se não era apenas solidão travestida de amor. Mas bastava lembrar de cada sensação, de cada instante guardado como fotografia silenciosa, para ter certeza de que era real. A intensidade não se mede pelo tempo, e sim pelo quanto somos tocados, e fui sendo tocada em camadas. Descobri que não conhecia realmente a extensão dos meus próprios sentimentos até aquele momento. Passei a olhar para dentro com mais cuidado, a escutar as palavras que meu coração sussurrava e que antes eu ignorava. Percebi que havia em mim uma sede de ternura, uma necessidade de ser vista não como quem desempenha papéis, mas como quem simplesmente existe. As páginas deste diário se tornaram testemunhas das transformações que vivi. Primeiro, a euforia. Depois, a angústia de não saber como lidar com aquilo que crescia dentro de mim. Não havia espaço para confissões no mundo real, então me refugiava aqui. Cada letra escrita era como um respiro, um jeito de não sufocar. O tempo passou e, junto com ele, vieram as provações. O amor, mesmo quando é secreto, exige de nós uma força estranha. É como carregar uma chama nas mãos. Ao mesmo tempo em que aquece, também pode queimar. Havia dias em que sorria sozinha, lembrando de pequenos instantes, e outros em que chorava em silêncio, sentindo a distância intransponível. Foi nesse vai-vem que aprendi sobre a paciência, sobre a beleza de amar mesmo sem possuir, sobre a dignidade que existe em guardar sentimentos que não encontram espaço para florescer fora de nós. Comecei a entender que o amor não é feito apenas do encontro, mas também do silêncio, da espera, da capacidade de permanecer mesmo quando tudo parece perdido. Mas não pense que isso me transformou em mártir. Não sou santa, nem pretendo ser. Muitas vezes me revoltei contra o destino, contra a vida, contra mim mesma. Houve dias em que amaldiçoei cada batida do meu coração e desejei nunca ter sentido nada. Contudo, no instante seguinte, bastava uma lembrança doce, um sopro de ternura, para que eu voltasse a me agradecer. É um ciclo que não termina, como as ondas que avançam e recuam sem cessar. Escrevo agora em uma tarde chuvosa. A janela aberta deixa entrar o cheiro da terra molhada, e o som da água batendo no telhado parece marcar o ritmo das minhas palavras. Penso em como tudo se transformou desde aquela manhã cinzenta em que percebi a primeira chama. Eu não sou mais a mesma. Não sei se me tornei mais forte ou apenas mais consciente da fragilidade que carrego. Sei apenas que, de algum modo, o amor me reinventou. Às vezes imagino como seria se tudo tivesse sido diferente. Se eu tivesse falado, se tivesse ousado mostrar o que sentia. Será que teria sido correspondida? Ou teria visto meu coração despedaçar-se em rejeição? Essas perguntas são labirintos sem saída, e não me atrevo a seguir por eles. Prefiro ficar aqui, no terreno do talvez, onde tudo é possível e nada é definitivo. Ainda assim, há uma parte de mim que sonha. Sonha com a possibilidade de um encontro inesperado, de um gesto que rompa o silêncio, de um futuro que ainda não ouso escrever. Talvez o amor seja isso. Uma mistura de lembrança e esperança, de passado que nos sustenta e futuro que nos impulsiona. Enquanto isso, sigo registrando aqui minhas confissões silenciosas. Este diário é meu confidente, meu espelho, meu porto seguro.
Cada palavra é uma forma de sobreviver ao que sinto, de dar contorno ao que poderia me transbordar. O dia em que estas páginas se fecharem talvez nunca chegue, ou talvez esteja próximo. Não sei. Só sei que, enquanto escrevo, encontro paz. E no fim das contas, talvez seja isso que mais importa. Amar não é sempre ser correspondido, mas é sempre ser transformado. E eu fui. Os dias seguintes foram como páginas em branco que hesitei em preencher. Era como se cada palavra escrita aqui fosse uma confissão definitiva, um marco que me impediria de voltar atrás. E, no entanto, não consegui parar. O hábito de escrever se tornou mais do que alívio. Tornou-se necessidade. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que este diário seria a única herança daquilo que vivia em silêncio. Passei a reparar em como o tempo moldava meus sentimentos. No início, havia uma chama desordenada, capaz de consumir tudo. Depois veio a quietude, como se as brasas ainda ardessem, mas em um fogo mais baixo, constante, sem me devastar por inteiro. Descobri que até o amor secreto aprende a envelhecer dentro de nós, tornando-se menos urgência e mais permanência. Escrevo hoje com uma serenidade que nunca imaginei alcançar. Não porque a intensidade tenha desaparecido, mas porque aprendi a aceitá-la como parte de mim. Não espero mais que algo aconteça. Não alimento mais fantasias impossíveis. O amor que guardei deixou de ser súplica e tornou-se companheiro. Ele não me cobra nada, não me exige respostas, apenas existe. E existir já basta. Houve um dia, algumas semanas atrás, em que caminhei sozinha pela rua e percebi que não doía mais como antes. Havia uma espécie de leveza em meu peito, como se eu finalmente tivesse me reconciliado com a vida. Foi nesse instante que compreendi. Eu não estava perdendo nada. Eu estava me encontrando. O amor, mesmo sem se concretizar, havia me moldado em algo maior do que eu era antes. Hoje, ao fechar estas páginas, sei que é hora de encerrar. Não por falta de palavras, mas porque o ciclo se cumpriu. O que começou como um segredo inflamado, que eu mal podia suportar, transformou-se em uma certeza silenciosa, que carrego sem medo. Não preciso mais escrever para sobreviver. Eu já sobrevivi. Este diário foi meu refúgio e meu confidente, mas agora se torna testemunha de uma travessia concluída. Guardo nele não apenas a história de um amor impossível, mas também a história da minha própria metamorfose, de alguém que aprendeu a sentir sem se destruir, que aprendeu a perder sem se perder. Se um dia alguém encontrar estas páginas, talvez veja nelas apenas a confissão de um coração solitário. Mas para mim, são a prova de que o amor pode existir de muitas formas, até mesmo na ausência. O fim não é ausência de sentido. O fim, às vezes, é a própria conquista. Fecho este diário com mãos firmes e coração tranquilo. E pela primeira vez desde o início, não sinto medo do silêncio, porque aprendi que dentro de mim, ele nunca mais será vazio.